Claro que para usar qualquer química no seu cabelo, você vai ter que sempre se atentar a vantagens e às desvantagens dessa química. Então, simplesmente eu tô aqui para dizer a vantagem de usar a Enê e a desvantagem de usar a Enê. O fato de eu usar a química não quer dizer que ela não tenha as suas desvantagens. Então, bora para saber quais são as vantagens e desvantagens na minha opinião. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, espero que você esteja sentindo muita saudade de mim. Já tirei o Mega Hair, pra quem me acompanha lá nas redes sociais sabe que eu tava aí um mês de Mega Hair. Tô um mês e algumas semanas sem passar Enê no meu cabelo. A minha raiz já tá assim gritando, então eu vim trazer aqui algumas informações que eu tive tanto no tempo que eu fiquei de pausa, né? Acho que essa foi a maior pausa que eu já fiz no Enê. E também ao longo desse processo todo, porque eu já tô mais de um ano passando, né? Praticamente um ano e alguns meses passando o Enê no meu cabelo. E eu vim aqui trazer a minha humilde opinião, sendo bem sincera, com uma química que é boa, porém tem aí seus lados ruins, na minha opinião. Então é claro que eu vou começar com as vantagens que eu pude observar, que eu consegui entender ao longo do tempo que eu vim usando aqui o Enê. A primeira vantagem é simplesmente que ela me dá um preto perfeito. Sabe quando você olha o cabelo assim e ele tá aquele pretinho lindo, 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 que não desbota de jeito nenhum? É exatamente o que o Enê faz comigo. Ele não desbota o meu cabelo de forma alguma. Porém, tem aí a sua desvantagem, que para me chegar nesse pretinho perfeito, eu preciso fazer várias e várias aplicações em um tempo curto. Vamos botar um exemplo em químicas, como por exemplo progressiva, no qual você faz em um dia e fica um tempo com ele liso. O Enê, ele precisa ser progressivo. Por exemplo, esse cabelo branco aqui, se eu for fazer a aplicação hoje do Enê, esse cabelo branco não vai sair hoje, ele só vai sair na segunda ou terceira aplicação. Outra vantagem do Enê é simplesmente que eu não preciso pintar e alisar separadamente, então os dois é na mesma. Então vamos botar um exemplo aqui simples. Tem gente que reclama que seria, no caso, uma desvantagem você ter que fazer várias aplicações. Por exemplo, em uma semana eu faço 2 aplicações de Enê em tempo de retoque. Então tem gente que acha isso um absurdo e eu concordo de certa forma. Porém, tem um outro lado, que é da tinta. A tinta que eu usava antigamente, eu precisava pintar pelo menos uma vez na semana, então acaba que como que eu posso dizer? O Enê, ele junta os dois em um só e eu não preciso ficar pintando o cabelo. Tem gente ainda que usa tinta com o Enê. Eu não precisei e ainda não preciso. Então, assim, pra mim é tranquilo. Mas eu acredito que seja nesses momentos, por exemplo. Agora eu fiquei um mês sem passar o Enê e a minha raiz já tá bem branca. Então, acho que seja nesse momento que as pessoas estão usando a tinta. Não tenho certeza, mas eu acredito que seja isso. Eu não tenho problema, até porque eu já vou voltar aos retoques agora. Então, pra mim é tudo bem. Só que eu acho que a questão de eu poder pintar o cabelo enquanto eu tô alisando a raiz, pra mim é uma boa vantagem. Até porque se eu fosse fazer progressiva ou qualquer outra química, eu teria que pintar uma vez na semana. Então eu estaria colocando 2 químicas no meu cabelo, que deixaria ele bem mais frágil. A desvantagem é, na verdade, ter que ficar pintando sempre, né? Quem dera a gente não precisasse ficar pintando o cabelo sempre ou usando a química sempre. Eu ia amar se, por exemplo, eu fizesse o retoque hoje do Enê e eu não precisasse fazer pelo menos em um mês. Nossa, eu ia ficar maravilhada. Tem gente que consegue, porém, um cabelo mais liso, um cabelo mais fino. Então, assim, você consegue até ficar um bom tempo de retoque, né? Um tempo de pausa para fazer um retoque. Agora, uma crespa, infelizmente, isso não acontece. Próxima vantagem do Enê no meu cabelo crespo, pra quem sabe, assim, como é ter um cabelo crespo alisado, sabe que a gente fica muito refém de fontes de calor, infelizmente, é complicado. Mas o que eu gosto do Enê é que eu não preciso exatamente da chapinha. O secador eu uso porque meu cabelo demora a secar, então realmente eu vou precisar do secador. E eu acredito que o secador ele é bem menos agressivo do que a chapinha, porque na época que eu usava a chapinha, meu cabelo era muito ruim. E a época que eu usava a chapinha, tipo, chapinha toda vez que eu lavava o cabelo, pensei que eu lavava em 3 em 3 dias. Era chapinha e chapinha e chapinha até as pontas. É um caso muito importante, é que a chapinha da raiz até as pontas, não só, por exemplo, na raiz. Então, assim, com o secador, eu dou aquela alisada na raiz quando minha raiz tá bem gritante e simplesmente eu dou só um jato pra secar as pontas e ele se alinha. Então, esse é o ponto que eu gosto, porque quando eu usava progressiva, mesmo com progressiva, eu tinha que passar a chapinha no cabelo todo, porque meu cabelo ficava muito cheio. Era como se depois de um tempo a progressiva ia saindo. Não sei dizer, não tô confirmando isso, mas na minha opinião era isso que acontecia. E eu simplesmente acabava com as pontas do meu cabelo. O comprimento do meu cabelo
nunca ficava bom, de verdade. Então, sempre dava vontade de, por exemplo, fazer a progressiva no cabelo todo de novo. Não sei se vocês estão entendendo, assim, mais ou menos o que eu tô falando. Outra vantagem, que agora que é vantagem, porque antes era desvantagem, é o cheiro. Não sei se vocês já repararam, mas o Enê não tem mais aquele cheiro de ferro insuportável. Na época que eu conheci o Enê, pode colocar aí mais ou menos uns 24, uns 23 anos atrás, quando eu conheci o Enê, eu era bem pequena, e minha avó usava o Enê, e aquele cheiro era característico, era um cheiro que onde ela tivesse, eu sabia que minha avó estava aplicando Enê. Então, assim, cara, eu hoje, sendo bem sincera, se ele ainda permanecesse com aquele cheiro, eu não ia estar no Enê hoje em dia. Com certeza não. Porque realmente aquele cheiro era insuportável. Imagina você lavando o cabelo num sol, um calor do Rio de Janeiro e aquele cheiro de ferro na cabeça. Não dava. Não dava mesmo. Então, a vantagem pra mim dele ter tirado esse cheiro de ferro, pra mim já é maravilhoso. Então hoje, acredito eu que a nossa vida tá bem mais fácil do que antigamente. E por último aqui, infelizmente, gente, essa é uma desvantagem mesmo pra nós que somos crespa, cabelo grosso, pesado. A gente que tem um cabelo muito grosso, um cabelo pesado, cheio e que tem dificuldade em alisar, a gente acaba tendo que ir para algumas técnicas para alisar mais rápido. E infelizmente, até com técnicas, o meu cabelo demora muito para alisar. Ele não fica um cabelo indiano ainda. Só que o que acontece? Eu tô aqui há 1 ano e 4 meses aplicando o Enê no meu cabelo. E, gente, simplesmente, quando o Enê quer, ele alisa. Ele é uma coisa assim, do nada. E ele alisa direto. Ele não fica, tipo, gradativo e depois para. É direto, por exemplo. Fiquei 1 ano aplicando o Enê de um jeito. Aí depois desse 1 ano, do nada, ele alisou uma parte. Aquela parte vai permanecer lisa e acabou. Então, assim, pra mim, eu vou botando só de desvantagem porque acaba demorando. Então, a gente tem que ter muita paciência. E acaba que a gente começa a se comparar com outras químicas, começa a se comparar com outras pessoas, e é aí que a gente começa a entrar numa paranoia. Então, eu gosto sempre de, quando eu começo uma química, eu pesquiso muito sobre tudo e tento pegar pessoas que seja real naquilo que elas estão usando, sabe? Então, eu já sabia que o Enê era demorado, eu já sabia que ele era gradativo, não imaginei que ele ia demorar tanto como demorou comigo, mas eu também estava usando uma potência a menos do que eu realmente deveria. Eu tenho total certeza que se eu tivesse começado com o forte, que é o que eu uso hoje, meu cabelo estaria totalmente diferente do que ele tá hoje. Então, assim, tem aí o seu prós e contra, mas realmente eu acredito que eu queria muito que o Enê, ele alisasse um pouquinho mais rápido para ajudar a nossa ansiedade, mas infelizmente isso não acontece. Então, realmente, a questão de usar o Enê não é só porque ele é a melhor química ou, nossa, compre o Enê e use o Enê que você vai ser feliz. Não é exatamente só isso. Tem os seus prós e contra, mas é aquele tipo de química que você precisa simplesmente analisar o que dá pra você e não dá. Por exemplo, você vai ter que fazer 2 aplicações na semana, toda semana, sem faltar, porque senão o resultado não vai dar certo. Então, será que você consegue fazer sem errar? Então, aí entra um porém, às vezes você é muito ocupado, tá com trabalho demais, tá toda cansada e tal, não tem paciência pra cuidar do cabelo. Pra que você vai pra essa química, entendeu? O Enê precisa necessariamente de cuidado, gente, não adianta. É uma coisa assim, não só o Enê, toda química realmente precisa, mas eu vou falar do Enê porque é o que a gente usa, né, no caso. Ele precisa muito. Não tem problema você começar com um produtinho de baratinho, mas vai ter uma hora que seu cabelo vai começar a ficar opaco, vai ter uma hora que seu cabelo vai começar a quebrar, e infelizmente não é só culpa do Enê exatamente. O seu cabelo precisa de cremes mais profissionais, sabe? Infelizmente. Eu sei que às vezes a gente não tem muito dinheiro pra investir, e não tem problema por um tempo, mas vai ter uma hora que seu cabelo vai pedir um creme mais caro, um shampoo melhor, uma hidratação, uma nutrição melhor, uma equitação, pelo amor de Deus, mulher. Começou a passar Enê? Bora fazer uma equitação no cabelo, passar óleos 100% naturais, óleo de coco, óleo de alecrim, óleo de rícino, são maravilhosos. Principalmente óleo de rícino pra gente ficar com o cabelão, porque ele ajuda muito no couro cabeludo. Então são pequenas situações que, se a gente observar, a gente consegue mudar a situação do nosso cabelo e não deixar que a química atrapalhe no processo do nosso cabelo ficar muito bem. Então, quando eu comecei a observar certas situações no Enê, eu comecei a mudar a minha rotina. Uma delas é o cronograma capilar. Não adianta fazer uma vez só na semana um cronograma capilar e achar que meu cabelo vai ficar maravilhoso. Não vai. É uma química, ela tá agredindo o seu cabelo e a gente passa ela 2 vezes na semana. Então, precisa sim de certos cuidados e cuidados potentes, entendeu? Então, é aquele caso, né?
Cabelo é gasto pra nós mulheres. Se a gente quer ficar bonita, a gente acaba gastando um pouquinho. Até que eu tô achando que eu tô gastando pouco, não tô gastando tanto, assim. Tem pessoas que gastam muito mais, com certeza. Então, eu tô ali naquele meio termo. Então, esses são, assim, os que eu trouxe hoje são vantagens e desvantagens, assim, que eu tenho do Enê, mas eu quero saber a sua opinião. Teria outra vantagem e desvantagem aí pra você, que você possa medir e falar assim, realmente, medindo aqui a gente tem aí uma vantagem e desvantagem? Comenta aqui pra gente debater um pouquinho mais. E se você gostou desse vídeo e quiser que eu traga mais vídeos assim, só comentar aqui que a gente vai debatendo mais sobre o assunto. Um beijinho e até o próximo vídeo. Pode ter certeza que logo, logo tem mais aplicações aqui pra gente. Um beijo!